Olá, alunos! O assunto dessa semana é pisos de madeira. Esse tipo de piso, ele apresenta inúmeras vantagens em relação aos outros materiais. Eles são antitérmicos. A madeira, ela proporciona um isolamento térmico bem melhor do que o piso cerâmico, por exemplo. Então, se você tem um quarto com piso de madeira, quando você desce da sua cama descalço, mesmo que seja um dia muito frio, você não vai ter aquela sensação de piso gelado. Ela tem grande durabilidade e longevidade. Ela dura muitos e muitos anos, desde que ela não esteja em contato com a umidade. E, em se tratando de madeira, ela sofre também com o ataque de insetos xilófagos, que são insetos que comem madeira. Mas a madeira, em geral, ela dura muitos anos. A gente tem peças feitas de madeira de mais de 2 séculos. É encontrado com grande facilidade em museus essas peças. E tem fácil manipulação e manutenção. A madeira, ela pode ser fixada e cortada de várias formas diferentes. A gente pode unir uma peça de madeira na outra usando prego, parafuso, cola. E, e ela pode ser cortada de várias formas também, com ferramentas cortantes, por exemplo, um serrote, ou um machado, um formão. E ela tem grande facilidade de ser moldada a formas diferentes. E a manutenção da madeira é simples também. Apesar que ela tem que ser uma manutenção com uma periodicidade menor que um piso cerâmico, por exemplo, você pode ir na manutenção no piso de madeira por muito tempo. O piso cerâmico, por exemplo, caso ele se desgaste, a gente não tem outra solução a não ser substituir o piso. O piso de madeira, a gente pode lixar ele e dar acabamento nele de novo. E ele tem beleza e madeira. A gente tem várias espécies de árvores que podem ser utilizadas para fazer madeira para piso. Então a gente tem uma variedade muito grande de padrões, de cores, e a gente pode também usar o acabamento para mudar a tonalidade da madeira. Então ela dá uma gama muito grande de possibilidades. E aqui são alguns exemplos de pisos de madeira, né? E visualmente ele já remete a uma sensação de conforto térmico. Você sente que aquele ambiente é mais aconchegante só dele estar revestido com madeira. E é uma sensação que a maioria das pessoas tem. Começando com os formatos de piso de madeira, a gente tem um formato que chama tábua corrida. Ele usa peças de madeiras maiores, normalmente de largura entre 7 e 20, 1,5 a 2 de altura, e são peças grandes, com 2 metros, 2 metros e meio. São peças mais compridas, mas que visualmente fica muito agradável, dependendo do ambiente, bem interessante. Aí esse tipo de piso é diferente de madeira laminada, né? Nesse caso, nas tábuas corridas, nós usamos madeira maciça. O formato taco também é um formato muito comum. Eu creio que todos vocês já devem ter visto uma casa revestida, pelo menos uma parte dela, com tacos, né? E os tacos, ele tem vários padrões diferentes, né? Esse padrão aí de assentamento é o padrão mais comum. E nesse caso aí a gente consegue ver uma diferença de tonalidade entre os tacos, né? Mas dependendo do tipo de madeira que você está usando, você pode criar certa uniformidade. Apesar que a madeira, naturalmente, até dependendo, na mesma árvore, dependendo de onde você tirar a peça, ela tem uma tonalidade diferente, mas a gente consegue deixar a coloração mais uniforme do que isso que está sendo mostrado. E a gente pode assentar de jeitos diferentes também, criando outros padrões, outros desenhos de piso. Esse aqui é o tacão, que nada mais é do que um formato intermediário entre a tábua corrida e o taco. O taco é bem pequenininho, né? E ele está sendo bastante utilizado também em casas de alto padrão. E esse é o parquete. O parquete, visualmente, ele pode ficar bem parecido com o taco, dependendo do padrão. Mas a diferença do parquete, vocês conseguem ver por essa imagem aí, que ele está dividido em quadros. Então a gente tem peças em formato quadrado.
E essas peças são compostas de vários pedacinhos de madeira colada, eles são colados antes. Aí a gente assenta essa peça quadrada inteira. E quais madeiras a gente pode utilizar? A gente tem madeiras que são utilizadas para uso interno exclusivamente e madeiras que podem ser usadas tanto internamente quanto externamente. O cumaru é um tipo de madeira que a gente pode usar tanto dentro da casa quanto fora dela. Então ele resiste muito bem às intempéries. Inclusive o cumaru é um tipo de madeira que pode ser utilizado em decks de piscina. Aqui nós temos um piso de IP. O IP também pode ser usado tanto internamente quanto externamente. E até dentro da mesma espécie, o IP, ele tem algumas subespécies. Então eu tenho IP amarelo, IP rosa, IP branco. E a gente tem diferenças de tonalidade na madeira. Esse aqui é a Itaúba. A Itaúba, ela também é uma madeira que pode ser utilizada externamente, inclusive em deck de piscina. A teca também pode ser utilizada para uso externo. E a teca é um tipo de madeira muito interessante, que ela é uma madeira que a gente já tem várias florestas de reflorestamento de teca, inclusive aqui no Brasil, e ela tem um desenho muito interessante. Então ela tem alguns nuances de tonalidade que vão desde uma madeira bem clara a uma madeira bem escura, e isso dá um desenho nela muito bonito. Para uso interno, lembrando que as madeiras que a gente usa externamente, a gente pode usar internamente, né? Então algumas das madeiras vão se repetir. Mas a gente pode usar o cumaru, peroba, garapeira, ipê, jatobá, sucupira, a gelim-pedra, que é uma madeira muito utilizada aqui na nossa região para fabricação de esquadrias, portas e janelas, e o marfim-garapa. Todas essas madeiras que a gente usa para fazer piso são madeiras duras. Então a gente não pode usar, por exemplo, pinos para fazer piso. Por que que a gente não pode usar? O pinus é uma madeira muito macia e ele é muito sensível à umidade. Então esse piso mancharia rapidamente, ele se deformaria, que ele é muito sensível à umidade, e ela é uma madeira um pouco menos densa. Aliás, se comparar com algumas dessas espécies aí, ela é muito, muito menos densa. E ela não vai proporcionar resistência à abrasão suficiente para ser utilizada como piso. Agora eu vou falar especificamente da instalação de alguns desses tipos de piso de madeira. Os pisos de tábua corrida, que são aquelas peças maiores. A primeira coisa que eu tenho que me preocupar é com a impermeabilização do contrapiso. Então, na hora de executar o contrapiso, eu vou usar um impermeabilizante rígido, que vocês já viram na aula de impermeabilização. Eu vou usar aquele impermeabilizante, aquele aditivo, que eu vou misturar a água de amassamento da argamassa de contrapiso e vou executar. Por que que eu faço isso? Madeira é muito sensível à água. Então, se eu não quero que minhas tábuas abaulem, que elas mofem ou que elas apodreçam, eu vou deixá-las longe da umidade. Eu vou verificar também as soleiras e portas. O que que isso quer dizer? Depois do contrapiso, quando eu for executar meu piso de tábua corrida, o meu contrapiso vai aumentar. A altura do piso acabado vai aumentar pelo menos uns 4 ou 5 centímetros. Então, na hora de eu assentar a porta, eu assentar o marco da porta, e eu vou ter que considerar isso. Eu vou ter que deixar ela um pouco mais alta para eu não ter que cortar muito na porta embaixo. Um outro jeito da gente fazer isso é cortando a porta. Só que aí a minha porta, que tinha 2,10 metros de altura, vai ficar com 2,05 metros. Eu vou ter uma porta mais baixa. E também é muito importante a gente observar a diferença de nível entre um ambiente e outro. Então, se o restante da casa eu vou usar piso cerâmico, talvez seja interessante, na hora de fazer o lastro, ou se for uma laje, eu deixar ela mais baixa, já pensando que a altura desse piso acabado vai subir e vai alinhar com a outra. Então, eu vou ter que fazer esse cálculo para eu ter pisos alinhados. Caso essa seja a minha vontade, né? Que eu posso optar também por deixar eles desalinhados e usar um perfil de redução.
ou acabar ele com a soleira. Depois que eu fiz isso, então eu já executei um contrapiso conditivo, impermeabilizante, e verifiquei as soleiras e portas. Então já calculei, elas já foram assentadas considerando que o piso vai subir mais ou menos uns 4 ou 5 centímetros em relação ao contrapiso. Eu faço a instalação dos barrotes. Os barrotes, eles são peças de madeiras que a seção dele é um trapézio. Então eu assento eles com argamassa, eu vou mostrar mais detalhadamente no slide seguinte. E depois eu vou fixar as peças de madeira nos barrotes. E depois eu faço preenchimentos barrotes entre os barrotes com argamassa de cimento e areia traço 1/4, consistência de farofa, parecido com a argamassa de contrapiso. Então esse aqui é um barrote. Ó. Então o barrote, ele é um trapézio, e ele tem mais ou menos 6 centímetros de base, e ele tem 3,5 de altura. Por que ele é um trapézio? Porque eu vou colocar argamassa dos dois lados dele, e devido a essa forma, a argamassa a argamassa vai chumbar ele no contrapiso, ele vai ficar preso no contrapiso. Então eu coloco um pouco de argamassa nas laterais, essa argamassa para chumbar é, o barrote, ela não precisa ter consistência de farofa, e depois que ela curar, eu preencho o espaço entre os dois barrotes com argamassa com consistência de farofa e faço a compactação. Então vai ficar com um aspecto parecido a essa foto que está na parte superior do slide. E o espaçamento entre os barrotes é de 35 centímetros. E como que funciona isso tudo? Eu prendi os barrotes com argamassa, eles estão fixados ao contrapiso, e eu fiz o preenchimento entre os barrotes com argamassa com consistência de farofa, compactei e sarrafiei. Então eles estão lisos, né? Depois eu vou encaixando as peças, as tábuas, e elas têm um encaixe macho-fêmea. Então eu espaço mais ou menos 1,5 centímetro da parede, e depois eu vou encaixando as tábuas uma na outra. E eu vou prendendo as tábuas no barrote, eu vou parafusando ou pregando as tábuas no barrote. Então a tábua fica presa no barrote, que fica preso no contrapiso. E eu tenho algumas técnicas para esconder os parafusos ou pregos que eu vou utilizar para prender a tábua no barrote. A primeira técnica é essa. Então eu faço um furo com a furadeira, né, para caber meu parafuso, e depois eu faço um furo um pouco maior, com a broca mais grossa, em que a cabeça do meu parafuso vai entrar um pouco mais na madeira. E depois eu tampo com uma tampinha feita da própria madeira. Nesse caso ela não ficou muito bem executada, mas a gente consegue fazer isso com perfeição. E depois que a tábua é lixada, a gente quase não consegue perceber esses pontos. E a outra técnica é parafusando no lado do encaixe macho. Então a gente tem essa tábua em cor mais amarelada aí, essa peça de madeira, esse é um barrote. Então vamos imaginar que ele está fixado num contrapiso com argamassa. Eu vou colocar a tábua sobre ele e eu vou colocar esse parafuso na diagonal. E ele vai prender a tábua no barrote, certo? E depois eu encaixo a parte fêmea nessa parte macho aí, e a parte fêmea vai esconder o parafuso. Então eu não vou conseguir perceber furo nenhum. Fica um acabamento excelente. E aquele detalhe que eu já tinha comentado quando eu falei da instalação das placas, que elas eram parafusadas ou pregadas no barrote, eu falei que a gente deixava 1,5 centímetro da parede, né? Por que a gente faz isso? Madeira é muito sensível à umidade. Eu sei que eu estou falando isso muito nessa aula, né? Mas é uma verdade. A madeira, ela dilata quando a umidade está alta e ela contrai quando a umidade está baixa. Então a gente tem que deixar uma fresta para a madeira conseguir se movimentar. E essa fresta é esse 1,5 centímetro que a gente deixa no perímetro de todo o compartimento que a gente vai colocar a tábua corrida. Essa é uma folga para quando a umidade aumenta, a madeira vai dilatar
e ela não vai chegar a encostar na parede. O que que acontece se eu ignorar essa folga? Se eu ignorar essa folga, quando a madeira dilatar, ela vai forçar, ela vai criar uma força contra a parede e ela vai acabar obaulando. Ou pode ser até que peças se soltem. Então isso não é legal, a gente não quer. A gente quer que o nosso piso ele continue perfeito, né? Plano e bem acabado. Então a gente deixa essa fresta e a gente esconde ela com o rodapé. Então eu uso um rodapé um pouco mais espesso, com 2 centímetros. A madeira pode movimentar livremente embaixo dele, ninguém vai ver. A fresta vai estar tampada. E caso aconteça que um mês que chova muito, que a umidade fique muito alta, a madeira vai se dilatar, mas a gente não vai ter problemas com o abalamento das tábuas. Tacos e parquetes, eles podem ser instalados de duas formas distintas. Uma que é usando pregos asa de mosca e a outra que é usando cola. Usando pregos asa de mosca é a técnica mais comum e é a técnica que, na minha opinião, é mais eficiente. A gente toma vários cuidados para aumentar a aderência dos tacos ao substrato. Então, qual que é a primeira coisa que a gente faz? Assim como no caso do tábua corrida, eu tenho que ter um contrapiso impermeabilizado com impermeabilizante rígido. E depois que eu faço isso, eu vou preparar os tacos. Eu vou usar a palavra tacos, mas serve tanto para tacos quanto para parquetes. Eu vou preparar os tacos. Então, eu vou virar o lado do taco que vai ficar em contato com a argamassa. Eu vou passar piche nele, que é um asfalto derretido, e eu vou em seguida passar areia lavada. Então, o que vai acontecer com esses grãos de areia lavada? Eles vão ficar grudados na parte de baixo desse taco. E, além disso, eu vou colocar 2 pregos asa de mosca no caso dos tacos, e normalmente a gente usa 4 pregos asa de mosca no caso dos parquetes. E dependendo da dimensão do parquete, a gente pode usar até mais. Esse prego asa de mosca, ele é um prego que a cabeça dele é bem maior que um prego normal. E a gente vai pregar ele no verso do taco, só que a gente não vai entrar com ele inteiro dentro da madeira. A gente vai deixar mais ou menos 1 centímetro para fora. E o que eu vou ter? Eu vou ter um pino, que vai ser esse prego saindo da madeira, e um pino com a cabeça bem grande. E eu vou ter 2 desse. Ele que vai fazer a fixação desse taco na argamassa. Depois que eu preparei o taco, eu preparo uma argamassa, traço 1:3, com impermeabilizante, consistência de farofa. Eu crio uma camada dessa argamassa em cima do contrapiso que eu já tinha feito e eu coloco os tacos sobre ela e o que vai acontecer? A cabeça do prego ele vai entrar dentro da argamassa e quando a argamassa curar, a cabeça do prego vai ficar presa dentro dessa argamassa curada. E assim que a gente prende esse taco no substrato. A areia que está grudada no verso do taco com piche, ela também vai interagir com o cimento, interagir quimicamente, né, com o cimento da argamassa, e ela vai grudar no cimento da argamassa. Então a gente tem uma dupla fixação aí. A gente tem tanto os pregos quanto a areia lavada que está grudada com piche no verso do taco. Para executar essa argamassa de fixação dos tacos, ela vai ter mais ou menos uns 3 centímetros de espessura. Dependendo da técnica de assentamento que a gente estiver usando, a gente pode, e da planicidade da superfície, a gente pode usar até um pouco menos, uns 2 centímetros. Mas a gente vai usar uma técnica parecida com a execução de contrapiso. Então a gente vai criar umas mestras distantes 1,5 m, 2 metros entre si. Lembrando que essa distância ela tem que ser menor que o comprimento total do sarrafo que a gente vai usar. A gente polvilha cimento na superfície e borrifa água. Isso vai aumentar a aderência com aquela areia que está embaixo do taco. Depois eu instalo os tacos, eu coloco os tacos sobre a argamassa, a cabeça do prego, como eu falei anteriormente, ele vai entrar dentro da argamassa e a ideia é que a argamassa cure e prenda a cabeça do prego.
E depois a gente faz a compactação. Então a gente vai usar um soquete de madeira e bater em cima dos tacos com esse soquete de madeira. Aí a gente vai conseguir que os tacos fiquem nivelados e que todo espaço embaixo deles seja preenchido. A outra técnica, que é usando cola, vocês vão ver que ela é muito mais simples. Então o que eu faço? A primeira coisa que eu faço é fazer um contrapiso. Então eu faço contrapiso impermeabilizado e eu não vou entrar muito em detalhes que vocês já viram isso em outras aulas, né? Não tem necessidade de polvilhar cimento nem água na superfície. Eu espero a cura e a secagem mínima de 3 dias do contrapiso e depois eu vou espalhar uma cola PU, poliuretânica, na superfície. Eu vou fazendo de pequenas em pequenas áreas e depois disso eu vou instalando os tacos. Então eu vou simplesmente colar os tacos usando cola PU sobre o contrapiso. Depois que os tacos estão assentados, seja com a técnica de pré-gasa de mosca ou com cola, eles vão ter pequenas diferenças de nível entre um taco e o outro. E a gente tem que tirar essa diferença de nível no acabamento. O que se faz normalmente? A gente tem uma etapa de raspagem e nivelamento, que primeiro a gente passa uma raspadeira orbital, que é uma máquina bem grande, que tem lâminas que vão desbastar a superfície dos tacos. E depois a gente passa uma lixadeira para dar um acabamento mais fino. Então eles vão ficar nivelados um em relação ao outro. Depois disso a gente faz a calafetação. Os tacos eles são assentados bem próximos um do outro, mas existem pequenas frestas, que essas frestas elas devem ser preenchidas nessa etapa de calafetação. Então como que a gente faz essa calafetação? A gente vai misturar o pó da própria madeira que a gente tirou quando a gente passou a lixadeira orbital com cola, verniz ou seladora. Eu particularmente eu prefiro usar seladora, que eu acho que depois fica mais fácil de lixar ela dá um acabamento melhor. Então mistura o pó com seladora, tampa todas as frestas e depois que ela estiver seca, ela demora 24 horas para curar, né, essa calafetação. Eu lixo de novo com a lixa fina e aí eu vou ter uma superfície muito plana, nivelada e com todas as frestas e pequenos orifícios tampados. E depois disso eu posso dar a primeira demão de seladora. E a partir desse passo 3 aqui, depende muito do que eu vou fazer. Eu posso dar acabamentos diferentes nessa superfície. Eu posso dar um acabamento mais rústico usando, por exemplo, seladora. Eu uso 2 demãos de seladora, faço uma primeira demão, lixo essa primeira demão, depois dou uma segunda demão de seladora e cera. Isso é um acabamento, ele vai dar um brilho acetinado. Eu posso usar algum verniz também, então eu dou uma demão de seladora, lixo ela, segunda demão de seladora, lixo ela e aplico um verniz em 2 ou 3 demãos. Mas eu posso usar também uma resina sintética. As resinas, elas são interessantes que elas aumentam muito a durabilidade dessas madeiras, que normalmente elas são impermeáveis e elas são muito resistentes à abrasão. E como que eu dou a manutenção nesse piso de madeira? Então eu passo um pano seco, caso eu tenha aplicado cera nele, eu uso uma enceradeira para dar brilho e eu não posso usar em nenhum tipo de produto de limpeza que seja removedor. Ele vai acabar tirando o acabamento e tira o brilho e tem uma alteração de coloração naquela parte da madeira. Aqui nós temos algumas imagens de patologias que podem acontecer devido à umidade em pisos de madeira. Eu comentei em várias partes do slide dessa aula que a madeira não se dá bem com umidade, né? E a gente tem que tomar alguns cuidados para a gente não ter esse tipo de patologia. Aí o primeiro deles, que já foi comentado, é impermeabilizar o contrapiso com impermeabilizante rígido. E o segundo é deixar em todo o perímetro do ambiente aquele afastamento de 1,5 cm.
E esse afastamento ele serve para qualquer piso de madeira, apesar de eu ter comentado só quando eu falei de tábua corrida, mas serve para qualquer um. Então a gente deixa esse espaçamento e cobre ele com o rodapé, para esconder. Então a madeira ela pode mofar, como essa foto da direita, ela pode apresentar manchas, como essa foto da esquerda, do lado superior, ou ela pode abaular, igual esse esquema dessa imagem de baixo. Então, e qualquer uma dessas patologias, ela não é bem-vinda. E, por exemplo, teve umidade, o piso manchou. Pode ser que quando essa umidade, a gente tirar essa umidade, a gente cortar essa fonte de umidade, que essa mancha suma. Mas pode ser também que fique algum resquício dessa mancha. No caso dos abalamentos também, ela normalmente volta um pouco à sua forma original, mas ela não volta totalmente à forma original. E devido a essas movimentações, aquela parte entre as madeiras que a gente calafetou, ela normalmente se solta. Agora eu vou começar a falar de pisos laminados. O piso laminado, ele é feito com madeira reconstituída, então não é madeira maciça, igual os que eu falei anteriormente. É um tipo de madeira que ela sofreu alguns processos industriais, que eu vou falar mais à frente. E vocês já estudaram isso também na aula de materiais de construção. Mas esteticamente a gente consegue padrões muito parecidos com a madeira. E, e o acabamento fica excelente também. Que a gente consegue fazer esse tipo de piso com frestas bem pequenas, quase invisíveis. A gente não consegue perceber as frestas. Então, ó, essa foto aqui, por exemplo, é um laminado de madeira, mas ele se assemelha muito a tacões. E observando em uma primeira vez, a gente não consegue perceber a diferença. A gente vê e acha que isso é madeira. E aqui a gente tem o piso laminado aplicado numa escada. E aqui a gente tem vários detalhes com perfis de acabamento diferentes. Por exemplo, essa junção entre o espelho e o piso, ela não é de madeira, apesar que ela foi impressa com padrão madeira, né? Ela é feita de PVC. Então é um material industrializado, mas esteticamente ele é muito parecido com a madeira. Então o que é um piso laminado de madeira? A parte mais importante dele, que é a que dá suporte, é o substrato. O substrato é um aglomerado. O que é um aglomerado? É como se ele pegasse uma madeira maciça, reduzisse ela a pequenos fragmentos e depois juntasse esses pequenos fragmentos usando uma resina. Aí a gente tem diferentes tipos de resina e diferentes técnicas para fazer isso. Pode fazer usando uma prensa quente, uma prensa fria, e a gente tem materiais de diferente qualidade também. A gente pode usar uma resina que é hidrofugante, então tem vários. E cada um tem um código diferente. Então, dependendo da empresa, eles vão ter códigos diferentes. Nesse caso aí, é um substrato HDFH. Vocês vão ver que na imagem seguinte é outro, mas é um aglomerado de madeira. Então, a gente tem esse aglomerado de madeira, que é madeira? É madeira, mas é uma madeira reconstituída. É similar a um bife de hambúrguer. Nós temos a carne que dá pra gente fazer um bife de picanha no churrasco, por exemplo, mas a gente pode moer toda aquela carne também e usar alguma coisa, por exemplo, uma clara de ovo para aglutinar as partículas de carne e remontar o bife, né? E aí vira um hambúrguer, por exemplo. É mais ou menos a mesma coisa. Então é como se a gente tivesse ralado toda a madeira, é uma máquina que faz isso, né? E depois a gente junta toda essa madeira com a resina e prensa ela de novo. Então a gente refaz ela. E qual que é a vantagem desse processo? A vantagem desse processo é que a gente tem uma peça que ela vai se comportar de maneira uniforme, diferente da madeira. A madeira ela tem veios e dependendo do jeito que a gente fez o corte da árvore ou como a gente desdobrou essa peça, ela vai ter uma tendência a baular para um lado ou para o outro.
No caso de um aglomerado, não. Quando ele recebe umidade, ele expande, mas ele expande na mesma proporção em toda a madeira. E qual que é a grande desvantagem desse tipo de madeira? A gente rompe as fibras da madeira, então ela fica um pouco mais fraca. A madeira, se a gente, principalmente se estiver trabalhando uma tração axial, a madeira é muito resistente. E quando a gente rompe a fibra para fazer um aglomerado, essa característica se perde. Acabei falando demais, mas é isso, né? Então aí a gente tem esse verdinho que é um substrato, que é madeira reconstituída. Então ralei a madeira, usei uma resina para juntar tudo e prensei. Na parte de cima, a gente tem um laminado decorativo. O laminado decorativo é uma película, e essa película ela é impressa com um padrão de madeira ou com outro desenho qualquer. Então eles imprimem nela um padrão de madeira. E aí quem olhar vai pensar que é madeira. E é um laminado melamínico. E em cima dele a gente tem o overlay, que é uma camada de proteção, que vai dar a resistência à abrasão dele, a resistência a riscos. E do lado de baixo a gente tem um balanço. O balanço também é um laminado melamínico. Só que ele não tem padrão nenhum desenhado nele. Ele só está ali para ele compensar o laminado decorativo. Por que, que a gente precisa de um embaixo para fazer isso? O laminado decorativo ele não é tão sensível à umidade quanto o substrato. Então pode ser que o substrato ele inche, o laminado não, e a gente vai ter um abalamento. Se a gente tiver um laminado melamínico em cima e embaixo, quando ele receber umidade, ele vai, ele vai dilatar por igual. Essas lâminas de laminado vão segurar um pouco a dilatação dele, ele vai dilatar por igual e não vai ter abalamento. Então, por isso que normalmente esse tipo de material ele não abaula, mas ele dilata. E aqui a gente tem a mesma placa, só que de outra marca, né? Um esquema de outra marca, mas é a mesma coisa. Então, nesse caso, o substrato dele com aglomerado chama HPP. Então, cada marca dá seu nome. Aí a gente tem embaixo o balanço, em cima o laminado e por cima do laminado a camada de proteção que é o overlay. E nesse tipo de piso, uma das grandes vantagens dele é que a gente tem vários tipos de acessório. Por exemplo, esses rodapés aí que dá pra gente embutir instalação elétrica ou telefônica ou cabeamento de internet atrás dele. É bem interessante. Como a gente instala esse tipo de piso? Normalmente, a gente já compra ele com a instalação inclusa. Então você não tem que contratar uma segunda pessoa para instalar. Mas ele é instalado da seguinte forma: a gente tem que estar com contrapiso ou então com um piso cerâmico de boa qualidade. Ele não pode ter problemas de nivelamento e nem espaçamento de rejunte muito grande. A gente faz um teste de umidade, então a gente corta alguns pedaços, mais ou menos de 50 por 50 de plástico transparente e prega as laterais dele com fita adesiva. Espera por 24 horas para ver se vai dar umidade embaixo. Caso dê umidade embaixo, a gente tem que corrigir essa falha de impermeabilização. Senão, a gente pode instalar. A gente não pode instalar ele em cima de carpete ou outro tipo de madeira. Então, a gente deve retirar todos esses materiais, mas em cima de piso cerâmico a gente consegue instalar ele diretamente. Esse substrato ele tem que estar limpo, né? Tanto se for contrapiso ou se for outro tipo de piso, por exemplo, piso cerâmico, ele tem que estar limpo e livre de pó. A gente confere as ferramentas, né? A gente tem algumas ferramentas que são ferramentas especiais para execução desse tipo de piso. E depois a gente coloca uma manta. É uma manta específica. E essa manta específica, ela vai ajudar a distribuir as cargas
que vão estar sobre o piso até esse contrapiso ou então o piso de baixo. E ela também tem uma função acústica. Então, quando a gente tem múltiplos pavimentos e esses apartamentos usam piso laminado, essa manta ela consegue absorver o ruído de impacto, por exemplo, de uma pessoa andando no apartamento de cima. E a gente tem algumas mantas que são mais eficientes a esse respeito também. Então a gente coloca ela junto à parede, a gente deixa sempre aquela brecha também que a gente deixava, aquela folga com piso maciço, a gente deixa ela em piso laminado também, só que agora essa folga é de 1 centímetro, ela pode ser um pouco menor. E essa manta, ela vem escrito nela, é esse lado para cima ou esse lado para baixo. Então ela tem lado. Mas isso sempre vem escrito na manta. Então a gente coloca, dependendo do fabricante, eles fazem a marcação para cima ou para baixo. A gente coloca a manta e depois vem assentando os pisos. Então o rapaz está desenrolando a manta aqui, ó. Então eu desenrolo essa manta, coloco ela e depois eu venho colocando os pisos. Os pisos eles têm encaixe macho fêmea. Algumas marcas têm um encaixe um pouco diferente, que não precisa de cola, mas a maioria usa macho fêmea. A gente coloca a cola dentro do encaixe fêmea e encaixa o encaixe macho. A gente coloca algumas peças e eles utilizam uma ferramenta que chama bloco batedor. É um bloco de plástico em que a gente coloca ele sobre uma das placas das madeiras que a gente está instalando. Depois a gente já ter colocado várias e bate com o martelo. Ele vai juntar uma tábua na outra. Ou a gente pode usar uma cinta de tração também, que é parecido com aquele slackline que a gente tem lá na educação física. Então é um gancho que pega na primeira placa e pega na última e ele tem uma catraquinha. A gente vai apertando, ele vai unindo uma placa contra a outra. Eu vou colocar nessa aula também um vídeo de uma pessoa instalando esse tipo de piso, que eu acho que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. E para a gente conseguir manter aquele espaçamento de 1 centímetro no perímetro do ambiente, a gente coloca alguns espaçadores com 1 centímetro. Então eles vão ajudar a manter essa fresta, essa folga que a gente tem, que é para o piso dilatar. Depois que eu fiz toda a instalação, eu instalo em cima daquela folga lá o rodapé, né? O rodapé normalmente ele é preso com cola e prego sem cabeça. E em alguns lugares a gente vai ter que usar perfis de redução, por exemplo, em batente da porta. Quando a gente instala esse tipo de pisos, por exemplo, a gente instalou em cima de um piso cerâmico, que já existia, né? Então essa porta já tinha uma soleira. Então ele vai aumentar um pouco a altura do piso acabado e eu vou colocar um perfil de rebaixamento. Então eu vou descer é um perfil de plástico. Eu coloco um perfil T primeiro embaixo e eu vou colocar um perfil que ele vai descer até o nível da soleira. É tipo uma rampinha de PVC. E se eu estou instalando um piso que já existia, eu tenho que lembrar sempre de cortar a porta. Eu vou ter que cortar um pedaço da porta para ela conseguir abrir. Na hora de instalar o piso, eu tenho que tirar a porta e depois eu corto um pedacinho dela, um pedaço dela embaixo para ela conseguir abrir em cima do piso. E quais são as vantagens e desvantagens se eu for comparando o piso de madeira e os pisos laminados? Em termos de custo, qual que vocês acham que é mais caro ou mais barato? Em termos de custo, o piso laminado é muito mais barato. Os pisos de madeira, eles são mais caros, até porque a gente tem que usar madeiras para fazer piso, ou madeira com densidade um pouco maior, e essas madeiras, a maioria delas é conhecida como madeira de lei. Então elas são madeiras mais duras e são madeiras mais caras. Com relação à instalação, a instalação de piso laminado é muito mais fácil, mas muito mais fácil do que um piso de madeira. Até porque normalmente a empresa que te vende o piso laminado, ela também já instala. No preço que você comprou o piso já vem a instalação embutida. Em termos de manutenção, o piso laminado ele não exige muita manutenção. Você vai passar um pano
com um produto apropriado para a limpeza dele, ou então um pano seco em cima dele. Já a madeira, ela exige mais manutenção. Muitas vezes a gente tem que passar cera, tem que reaplicar resina de tempos em tempos. E em termos de durabilidade, a durabilidade de um piso de madeira maciça é infinitamente maior que um piso laminado. A gente consegue, inclusive, depois do piso estar muito velho, se ele não tiver problemas com apodrecimento, a gente consegue lixar o piso de novo, dar um acabamento nele e ele fica com a aparência de um piso que foi recém-colocado. Então, ela dura muito tempo. Aqui a gente tem um quadro que ele mostra a garantia que os fornecedores dão sobre madeira tratada. E não sei se vocês se lembram, mas no início da aula eu falei que tem um tipo de madeira que não é utilizada para piso, que é o pinso, que é uma madeira muito simples, é a madeira mais barata que a gente tem. Então o pinso, quando ele é tratado em autoclave, que eles injetam um veneno dele e ele fica preservado do ataque de insetos xilófagos, se ele for para uso interno ou externo, sem contato com o solo, ou com água doce ou salgada, ele dá uma garantia de 25 anos. Se ele é para uso externo, em contato permanente com o solo ou água doce, no tipo de mourão de cerca, estaca para agricultura, madeira roliça para curral, 10 anos. Se é uso externo, contato permanente com solo e água doce, poste de linha de transmissão, dormente, estrutura, edificações e obras públicas, 8 anos. Se é uso externo em contato permanente com água no mar, 6 anos. E agora, os pisos laminados. Garantia de piso laminado. Em ambiente residencial, de 10 a 16 anos, dependendo da marca. Se for ambiente comercial, de 5 a 7 anos, dependendo da marca. E os pisos, esses pisos laminados, eles têm garantia contra defeitos de fabricação e descolamento da lâmina decorativa. A garantia deles só cobre isso. Então, uma garantia grande, né? São vários anos de garantia. Só que, normalmente, eles têm essa observação. Essa observação eu tirei de um produto dele, de um piso laminado. A garantia oferecida não cobre o produto que tiver sofrido desgaste decorrente de uso indevido, como riscos, arranhões, impactos, raspagem ou corte nas superfícies, instalação em áreas externas abertas e sem cobertura, além de banheiros, cozinhas e áreas sujeitas à umidade excessiva, desgaste causado por rodízio de nalho, uso de produtos não especificados nos termos de garantia, uso de acessórios que não sejam fabricados pelo mesmo fabricante. Ou seja, na prática a garantia cobre muito pouco. E um detalhe que eu esqueci de comentar sobre piso laminado é que piso laminado a gente não pode usar em área externa ou em área molhada.